Capítulo 303, Volte em 10 anos. Tradução, Cyber Revisão, Zezin. Em apenas um dia, Lin Ming e Mu Qianyu já haviam voado dezenas de milhares de milhas, parando quando chegaram a uma formação de transmissão que foi construída pela Ilha da Divina Fênix. Uma formação de transmissão de longa distância era uma instalação extremamente luxuosa que exigia uma enorme quantidade de recursos. Não só precisava ter especialistas lá para trabalhar, mas também consumia uma grande quantidade de pedras de verdadeira essência. Lin Ming, você disse que você queria algum material do atributo fogo para criar a ponta da lança. Mu Qianyu ficou surpresa. Lin Ming tinha um raro corpo de atributo duplo. Milímetro, sim, Lin Ming assentiu vigorosamente. Ele não planejou esconder nada de Mu Qianyu, especialmente porque depois que a essência da chama dentro de seu corpo crescer, sua habilidade de controlar o fogo seria exposta. Você também pode controlar o fogo. Um pouco. Lin Ming esticou um dedo e uma pequena chama apareceu. Ao ver isso, os olhos de Mu Qianyu brilharam com uma luz zelosa e até mesmo seu tom aumentou um pouco. Você tem um corpo de atributo duplo. Sim, Lin Ming se preparou enquanto reconhecia isso. Seu corpo de atributo duplo, naturalmente, dependia da força do deus herege. Se você pode controlar o fogo, por que você não disse isso antes? Mu Qianyu repreendeu. Você não me perguntou, Lin Ming respondeu com um inocente olhar de cachorro. Você não lembra quando trocamos algum churrasco por uma das penas de pássaro vermilhão da pequena chama? Isso foi porque eu queria usá-la para melhorar o fogo no meu corpo. Quando Lin Ming disse isso, Mu Qianyu se lembrou que Lin Ming havia enganado a pequena chama com algum churrasco por um pena e a felicidade descontrolada e o sorriso que passaram por seus olhos naquele momento. Pequena chama é apenas um bebê. Você foi muito travesso, Lin Ming. Lin Ming coçou o nariz, um pouco envergonhado. Ele tinha que admitir que a maneira como ele fez isso foi bastante má, como um tio estranho que tentava enganar uma criança com alguns doces. Se você pode controlar o fogo, então você deveria ter me contado antes. Minha Ilha da Divina Fênix tem 2 tipos de manuais de métodos de cultivo, um dos quais usa o fogo como base. Esse também é o método de cultivo que estudo. Eu pensei que os métodos de cultivo da Ilha da Divina Fênix não serviam para você no início, mas, se eu soubesse, eu teria arrastado você para a Ilha da Divina Fênix na primeira vez que eu conheci você. Mu Qianyu sacudiu a cabeça quando ela disse isso. Se isso tivesse acontecido, as coisas seriam muito mais simples. Suponho que eu seja considerado um meio discípulo da Ilha da Divina Fênix mesmo. Lin Ming não conseguiu descobrir claramente de onde ele era discípulo. É um pouco irritante. Se eu te puxar para a Ilha da Divina Fênix, haverá inevitavelmente algumas pessoas balançando suas línguas inúteis. Isso mesmo, eu não lhe perguntei, você gostaria de entrar oficialmente para a Ilha da Divina Fênix? Lin Ming hesitou. Entrar na Ilha da Divina Fênix. Esta era, de fato, a melhor escolha. A Ilha da Divina Fênix tinha uma grande quantidade de recursos. Com base no seu cultivo atual, seria difícil fazer qualquer coisa valiosa com sua baixa técnica de inscrição. Se ele quisesse usar suas habilidades para ganhar sozinho o suficiente para os materiais para fazer a lança, quem sabia quantos anos levaria. Mas porque havia algum tipo de auto-respeito inexplicável em seu coração que o confundiu, Lin Ming não estava muito disposto a se juntar à Ilha da Divina Fênix. Se ele conseguir os materiais para a criação da lança no crédito, então poderia dizer que ele dependeria completamente de Mu Qianyu no futuro. Lin Ming sentiu que era estranho que fosse um pouco parecido com um gigolô. Mu Qianyu viu a hesitação de Lin Ming e seu feliz sorriso diminuiu um pouco. Ela olhou para Lin Ming por um tempo e perguntou, parece que você não gosta de dever favores às pessoas. Lin Ming silenciosamente assentiu. Um pouco, porque agora mesmo, meus favores não valem nada. Haha, ouvindo você, parece que os favores que você deve para os outros não têm preço.
As sobrancelhas de Mukyanil levantaram e ela sorriu. Ela sentiu que, embora as palavras de Lin Ming fossem aparentemente humildes, mostrava quão formidável e confiante ele era. Lin Ming não respondeu. No futuro, seria difícil adivinhar o quão valioso seria seu favor. Mas naquele momento, não seria tão fácil para ele devolver algo para alguém. Bem, tudo bem, vamos falar sobre outras coisas por enquanto. Se você deseja materiais do atributo fogo, eu tenho 2 tipos diferentes de materiais superiores do atributo fogo. Tenho certeza de que moverá até mesmo seu coração. O coração de Lin Ming saltou. Se alguém como Mukyanil poderia chamá-lo de um material superior do atributo fogo, então não deve ser pior do que o bambu espiritual elétrico violeta. O que é isso? Árvore para sol de fogo de 10.000 anos de idade. Milímetro. Nas lendas, a fênix tinha um temperamento naturalmente nobre e puro. Não beberia nada que não fosse o orvalho da manhã, não comeria nada que não fosse o mais fofo bambu, nem iria descansar em qualquer árvore que não fosse uma árvore para sol de 10.000 anos. Esta árvore para sol era a árvore para sol de fogo. A fênix só passaria por seu nirvana no topo de uma árvore para sol e usaria as chamas divinas dentro de seu corpo para se aperfeiçoar, se tornando diretamente um inferno de chamas com a árvore para sol. Uma árvore para sol de fogo de 10.000 anos poderia ser chamada de árvore divina, o seu valor provavelmente ia muito além do valor do bambu espiritual elétrico violeta. Na refinação do cabo da lança, usar um material era naturalmente pior do que usar 2 materiais. Se o bambu espiritual elétrico violeta de 10.000 anos se tornar o corpo e for envolvido em lascas da árvore para sol de fogo 10.000 anos, então o cabo da lança que foi criado não só seria indestrutível, mas poderia simultaneamente canalizar as 2 energias de origem do atributo fogo e trovão sem resistência. Esta simplesmente era uma combinação perfeita. Como o coração de Lin Ming não se moveria pensando em um cabo de lança tão perfeito. Mukyanil rastreou suavemente o anel espacial vermelho em seu dedo indicador e continuou dizendo, em termos de materiais do atributo fogo, minha ilha da Divina Fênix provavelmente tem os recursos mais ricos de todas aceitas na região ao sul do horizonte. Além da árvore para sol de fogo de 10.000 anos, também existe a essência de fogo do pássaro vermilhão que fica para trás depois que um pássaro vermilhão sofre o nirvana. Eu posso lhe dar alguns. Se você misturá-la na ponta da lança, isso aumentará o poder da chama da lança. As palavras de Mukyanil fizeram o coração de Lin Ming bater de impaciência. Com tantos materiais de alta qualidade, uma lança de que grau seria refinado deles? Na beira do território do Pico Branco, havia uma cordilheira que abrangia 10.000 milhas. O pico da montanha mais alta nesta cordilheira chegava a 90.000 pés, atravessando diretamente o céu. Esta altura era apenas 10.000 pés mais baixa do que a montanha Choque do Trovão. O pico havia ultrapassado o equilíbrio celeste e se aproximou dos caos celeste primordial. Os céus do continente da queda do céu eram divididos em 6 camadas. 30.000 pés acima das nuvens era o caos celeste primordial. Aqui, a pura energia de origem do metal, madeira, água, fogo, terra, trovão e vento existiam em sua forma mais pura, brutal e tiranicamente selvagem. Todo mundo abaixo de um mestre do reino Xiantian que veio até o caos celeste primordial seria imediatamente destruído pelas violentas e letais ondas da energia de origem. Inicialmente, a montanha Choque do Trovão se aproximou do caos celeste primordial e todo o seu pico era composto de minério magnético. Por causa dessas circunstâncias especiais, criou uma formação natural capaz de direcionar o fluxo de energia de origem do trovão do caos celeste primordial, formando uma terra de trovões celestiais sem fim. Foi por isso que o pico da montanha Choque do Trovão se tornou uma terra de poderosos trovões. Mas esse tipo de pico na montanha não tinha circunstâncias tão especiais. No entanto, acima do pico, havia uma formação de matriz de fogo massiva de 8 trigramas.
Lin Ming viu o fogo vibrante que queimava no topo da montanha de longe e conseguiu sentir a rica energia de origem que era emitido. Ele ficou completamente chocado. Se não fosse por Mukiani o avisando antecipadamente, seria muito difícil para ele imaginar que isso foi criado por uma formação de matriz artificial. Este é o lugar onde o ancestral Xian vive. Milímetro, você vê a formação de matriz de fogo celestial. Esse é o forno de refinação do Senhor. Lin Ming sugou um sopro de ar frio. Para ter uma formação de matriz de 8 trigramas em uma escala tão grande, apenas para usá-lo como um forno de refinação. Esta era uma ótima demonstração de poder. Não é de admirar que este ancestral Xian tenha escolhido viver isolado nessas remotas montanhas, provavelmente foi por causa do fogo celestial neste pico da montanha. Usar o fogo celestial como forno, uma árvore para sol de fogo de 10.000 anos e o bambu espiritual elétrico violeta de 10.000 anos como núcleo, junto com alguns outros materiais de fogo e trovão de alta qualidade para complementar. Apenas qual grau de tesouro poderia ser refinado com isso? Lin Ming foi preenchido com uma quantia incomparável de ansiedade. Senhor Xian, Júnior Mukianil deseja procurar uma audiência para certo assunto. Mukianil parou fora da formação de matriz de 8 trigramas de fogo e gritou. Dentro da área da Divina Fênix, para que esse recluso faça Mukianil tratá-lo com tanto respeito, a força desse ancestral Xian poderia ser imaginada. Mas, neste momento, a atenção de Lin Ming foi realmente atraída pela formação de matriz de 8 trigramas de fogo. Esse tipo de modelo parecia ter alguns pontos em comum com as formações de matrizes encontradas no reino divino. O primeiro fragmento de alma que Lin Ming absorveu veio de um mestre de inscrição do reino divino. O segundo fragmento de alma que ele absorveu veio de um mestre de matrizes. Este tipo de ancião supremo tinha uma enorme quantidade de conhecimento e visão sobre as formações de matriz, o que foi completamente absorvido por Lin Ming. No entanto, os princípios por trás das formações de matrizes eram muito variados e profundos e também apenas a formação de matriz mais fraca nessas memórias exigia um mestre do núcleo rotativo para criar. Por causa disto, Lin Ming não passou nenhum tempo estudando-os. Para o atual essas memórias eram inúteis. Foi por essa razão que Lin Ming ficou tão decepcionado quando recebeu essas memórias. Até que ele também encontrou a força do Deus herege e o rock dourado quebrando o vazio neste fragmento de alma, então ele achou que sua escolha tinha dado algum fruto. Depois disso, Lin Ming teve alguma experiência com a facção de matrizes do Vale dos Sete Mistérios. Ele tinha visto o julgamento do Portão da Montanha, a bandeira de matriz da luz dourada de Fangqi e matriz dos 9 círculos da luz azul e antes, Lin Ming também tinha sido salvo pela conta perversa do fogo trovão, todos pertencentes às técnicas de formação de matriz do Vale dos Sete Mistérios. No entanto, o sistema e os princípios das formações de matrizes que a facção da matriz do Vale dos Sete Mistérios usavam eram completamente diferentes dos do Reino Divino. Se o poder das formações de matrizes do Reino Divino estava em seu tamanho e no Reino Divino o tamanho fosse em seu símbolo, então a facção da matriz do Vale dos Sete Mistérios tinha perseguido o caminho da simplicidade e facilidade de uso como direção. Especialmente aqueles elementos de compressão que foram encontrados dentro da conta perversa do fogo trovão, eles deixaram uma impressão extremamente profunda em Lin Ming. Essa conta era o suficiente para permitir que um fraco artista marcial matasse instantaneamente um mestre da condensação de pulso. O mestre da matriz do reino divino não tinha nenhuma lembrança desse tipo de coisas. Lin Ming pensou que o sistema de formação de matrizes do continente da queda do céu e do reino divino era completamente diferentes, mas agora, ao ver esta formação de matriz de 8 trigramas de fogo do ancestral Xian, Lin Ming viu muitas sombras das formações de matrizes do reino divino.
Comparando com as memórias do Ancião Supremo do Reino Divino, esta formação de 8 trigramas era muito áspera, cheia de erros, negligências e áreas completamente sem sentido. À medida que as chamas brilhantes queimavam, embora se pudesse sentir a intensa energia de origem do fogo ao se aproximar da formação da matriz, não havia nem mesmo o mínimo de calor emitido. Era muito surpreendente. A formação de matriz de fogo ficou silenciosa por um longo período de tempo. Então, uma voz antiga soou: pequena garotinha da família Mu. Este velho está ocupado, o que você quer? Mukianil disse respeitosamente: esta Júnior veio para pedir a ajuda do Senhor para que crie lança longa. Refinar um tesouro. Este velho está ocupado. Volte em 10 anos. Nessa hora, este velho pode ter algum tempo livre. 10 anos. Mukianil congelou. Mesmo Lin Ming, que estava ouvindo, ficou sem palavras. Para eles, 10 anos era uma quantidade muito exagerada de tempo. Mas para um mestre do núcleo rotativo de várias centenas de anos, 10 anos provavelmente era o tempo que ele passaria em isolamento. Porque alguém esperaria 10 anos? Em 10 anos, tudo pode acontecer. Nesse momento, Lin Ming provavelmente nem precisaria da ajuda desse velho. Mukianil pareceu querer dizer algo, mas acabou por não dizer nada. Ela olhou para Lin Ming com um pouco de vergonha e seu belo rosto brilhou com um pingo de constrangimento. Peço desculpas. Eu não pensei que seria assim. Mukianil sentiu-se como se tivesse perdido todo o rosto desta vez. Ela prometeu que ela iria ajudar, mas esse foi o resultado. Vamos voltar, há outras pessoas que eu posso pedir para ajudar. Uma vez que o ancião Xian decidiu um assunto, ele não mudará de ideia, qualquer coisa que fazemos é inútil. Não, espere. Talvez eu tenha uma maneira de fazer o Senhor Xian mudar de ideia. Lin Ming acariciou o queixo, parecendo bastante pensativo.